Olá, oitavo ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de redação de hoje falaremos sobre os textos jornalísticos. Então, peguem o caderno e acompanhem comigo. Uma das fontes que mais acessamos para saber informações, né, notícias, reportagens, enfim, temos o editorial, é o jornal. Informação e entretenimento são duas coisas garantidas quando você abre as várias seções dessa publicação periódica. Ali, portanto, teremos vários tipos de textos. Então, dentro do jornal, tanto o físico como o jornal online, o televisivo, encontramos vários gêneros textuais presentes nele. Lembrando que são gêneros não literários, gêneros de caráter informativo. Então, a linguagem jornalística, como característica geral, ela traz clareza, imparcialidade, ou seja, quem está escrevendo não pode expressar ali a sua opinião. Ele não pode deixar bem claro, embora posso fazer uma reportagem de um assunto que me chocou muito, que me deixou emocionalmente abalado. Porém, na hora de eu descrever a situação, eu tenho que ser imparcial, não posso colocar a minha opinião ali. E de uma forma objetiva, uma linguagem clara e objetiva. Tá? Então, a estrutura gramatical, frases curtas, vai utilizar a ordem de sujeito, verbo, complemento, tá? Como outras características, evitar o uso excessivo de palavras estrangeiras num texto jornalístico, tá? Escrever os significados da sigla. Por exemplo, se eu coloco ONU, eu tenho que colocar entre parênteses o que significa ONU, mesmo eu deduzindo que todo mundo saiba, tá? Embora muitas pessoas não saibam o que seja. Tem pessoas que não sabem, né? Então, o texto deve ser rico em adjetivações, então, uso de adjetivos para caracterizar o ambiente. Por exemplo, uma notícia sobre um assassinato. Eu tenho que especificar, descrever como foi, enfim, os envolvidos, se puder colocar o nome ou não, porque às vezes a informação de quem, né, de determinado crime, enfim, é sigilosa, não pode. Eles geralmente colocam a sigla do nome da pessoa. A estrutura do gênero jornalístico, né, dos textos jornalísticos, perdão, tem a pauta, que aí, né, para se produzir, vai selecionar o assunto ao qual vai ser tratado. A apuração, então, vai verificar as informações, a veracidade dessas informações, se são realmente, né, verdadeiras ou não. A redação vai planejar e organizar as ideias do texto. E a edição vai fazer a correção e a revisão, né, para ver se tem algum erro, né, gramatical, pontuação, enfim. Então, a notícia é um texto jornalístico, né, é um gênero que é meramente informativo. É um texto que apresenta informações sobre determinado assunto, não há apresentação de opinião do autor, tá? Então, a notícia ela é formada pelo lead, que é o primeiro parágrafo do texto, onde vão haver as perguntas, que aí são os fatos, o que aconteceu, quem, as pessoas envolvidas nessa situação, quando aconteceu, ou seja, a data, né, a questão do tempo, onde, o lugar onde aconteceu, eu ia pegar a borracha, peguei errado aqui, o lugar, então, como o enredo, o decorrer da notícia e por que o motivo, a justificativa, tá? O corpo, a parte da notícia, onde vão apresentar as partes do texto que vai ser desenvolvida de forma detalhada, tá? O que foi mais detalhada do que foi apresentado no lead, tá? Então, o exemplo, diminuiu em 9 o número de pontos impróprios para o banho em Santa Catarina. O relatório da Fundação do Meio Ambiente, Fátima, tá vendo? Ele colocou a sigla e detalhou o que essa sigla significa. Divulgado nessa sexta-feira, o lugar, 26, apontou, né, a quando, aliás,
né, a data, quando foi, apontou que 211 locais analisados, 140 estão próprios para o banho. As praias de Jeropaba, Guarda do Embaú, em Palhoça e Praia de Porto Belo, no litoral norte, já podem ser frequentadas pelos visitantes que desejam entrar no mar. Porém, as cidades de Balneário Camboriú, no litoral norte, e Florianópolis têm mais pontos impróprios em relação ao relatório passado. Na capital, há 44 pontos em boas condições e 31 impróprios. A cidade de Imbituba e Laguna, ambas no sul do estado, também voltaram a ter pontos impróprios. Então, o que acontece? O que vai diferenciar a notícia da reportagem é só que a reportagem ela é um pouco mais detalhada. Ela pode conter entrevistas, na notícia geralmente não tem. E se tem, é bem indireta, é bem resumida, tá? A reportagem é formada pela manchete, o título principal, assim como a notícia também. Tem o lead, o corpo do texto vai trabalhar com as perguntas, tá? Esse gênero é o que nós vamos aprofundar mais nesse capítulo que eu vou iniciar na próxima aula no livro 3, tá? Que é o editorial. Ele faz parte dos textos jornalísticos. Ele é um texto dedicado à opinião do jornal. Então, o que seria isso? Quando há algum assunto, principalmente um assunto bem polêmico, o jornal deseja se posicionar sobre esse assunto. Esse texto editorial é indicado para esse intuito, né, com esse objetivo. O profissional encarregado é o editor-chefe, tá? Ele não vai assinar por ele vai geralmente assinar pelo jornal, tá? Pois ele apresenta todo o jornal e não só ele mesmo. Tá? A estrutura do editorial, ela vai ser a seguinte. Então, vai ter lá a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. É muito parecido com o texto de opinião. Aliás, ele é um tipo de texto de opinião. Muito parecido com o artigo de opinião, tá? Com diferença é que é todo em terceira pessoa, porque o editor não pode se identificar, ele tem que ser imparcial também. Então, ele não pode colocar ali penso, acho, enfim, não pode colocar opinião em primeira pessoa, como no caso do artigo de opinião, tá? E aí ele vai expressar ali toda a sua opinião sobre aquele tema, tá? Como o jornal se posiciona. A crônica é um texto que tem como característica, né, vai relatar acontecimentos do cotidiano. Isso é feito por um autor. Nesse caso, a crônica que é vista nos jornais, porque existem vários tipos de crônica, não é a narrativa, não é a lírica, é a crônica argumentativa, tá? Então é isso, pessoal. Como atividade pontuada, eu vou deixar para que vocês não escolham um dos gêneros, vocês vão trabalhar especificamente em cima do editorial. Então, vocês vão pesquisar editoriais, tá? De algum jornal, de alguma revista, enfim. E a partir dessa pesquisa, vocês vão escolher um tema para desenvolver o editorial de vocês, tá? No mínimo, então, o editorial bem produzido, no mínimo, vou deixar 15 linhas, no máximo 30, que é o padrão estipulado da folha de produção, tá? Eu quero ver o rascunho hoje. E na próxima aula, vocês vão mostrar a produção feita, tá? Então é isso, dúvidas no meu Instagram, professoriana. A palavra-chave de hoje é jornalístico. Beijos e até a próxima aula.